Olá! Hoje na nossa videoaula nós vamos trabalhar com vozes verbais, que são 3, né? Então, eu digo voz verbal, a forma assumida que o verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente. O sujeito agente é aquele que pratica a ação. Peguei o vizinho no flagra. Eu peguei o vizinho no flagra. Eu sou o sujeito agente. Eu estou praticando a ação. O vizinho é sujeito paciente. Ele está sofrendo a ação. Então, as vozes do verbo podem ser 3. A ativa, quando o sujeito é agente, e isso é, ele pratica a ação expressa pelo verbo. A passiva, quando o sujeito é paciente, recebe a ação expressa pelo verbo. E a reflexiva, quando ele, ao mesmo tempo, é agente e paciente, tá? Então, aí, repetindo. A ativa é aquela que possui o sujeito praticando a ação. Os alunos farão a prova. Quem é o sujeito dessa oração? Os alunos. E eles estão praticando a ação. Se o sujeito da oração está praticando a ação, a voz é ativa. Na passiva, o sujeito, ele não pratica, ele sofre a ação. A prova será feita pelos alunos. Certo? Quem é o sujeito dessa oração aí? Continua sendo os alunos. Mas eles não estão praticando a ação, eles estão sofrendo a ação. E na voz reflexiva, é aquela que possui um sujeito agente que ao mesmo tempo é paciente. Então, a criança feriu-se com a faca. Ao mesmo tempo que essa criança ela é agente, ela é o paciente. Nessa recíproca não interessa pra gente no momento, tá? Vamos focar só no que a gente precisa. Então, a voz ativa e a voz passiva. Raikkonen vence GP da Espanha. Esse cara aí que eu não vou pronunciar de novo o nome dele. Ele é o sujeito da oração. E é o sujeito agente, porque é ele que pratica a oração. Tá? Ali é objeto direto e tal. Mas o que a gente está focando aqui é sujeito e agente. Então, o Grande Prêmio da Espanha é vencido por ele. Aí, no caso, o sujeito, que é o Grande Prêmio da Espanha, ele passa a ser paciente. Ele é vencido. Não é ele que pratica a ação. Então, aí eu tenho uma voz passiva. Então, aí, em cima eu tenho uma voz ativa, porque o cara pratica a ação, e embaixo, na oração de baixo, eu tenho uma voz passiva, porque o sujeito sofre a ação. Então, voz ativa é aquela que o sujeito pratica a ação, voz passiva é aquela que o sujeito sofre a ação. Quando é que o sujeito é agente? O sujeito é agente quando ele pratica a ação. Quando é que o sujeito é paciente? O sujeito é paciente quando ele sofre a ação. Nesse caso aí, eu tenho um sujeito agente, ele pratica. O garoto riscou a parede da sala. O garoto é o sujeito da oração, mas ele não sofre, ele pratica. Quem sofre a ação é a parede e ela não é o sujeito dessa oração, certo? Então, nós temos aí essas duas vertentes. Então, voz passiva, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Sujeito agente, sujeito paciente. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. Na voz passiva, eu tenho um sujeito paciente. Na voz ativa, eu tenho um sujeito agente. Por que agente? Porque ele pratica. Por que paciente na voz passiva? Porque ele sofre a ação. Então, Carlos quebrou o copo. Carlos é o sujeito dessa oração. E ele é um sujeito que é um sujeito agente. Então, a voz ativa. Por que sujeito agente? Porque é ele que pratica a ação. O copo foi quebrado por Carlos. O sujeito aí é o copo. Mas esse sujeito copo, ele não pratica a ação, muito pelo contrário, ele sofre. Então, aí eu tenho uma voz passiva. E o sujeito, que é o copo, sofrendo a ação, não é sujeito agente, é sujeito paciente. Por que sujeito paciente? Porque ele sofre a ação. Então, o sujeito agente é aquele que pratica a oração da voz ativa. Sujeito paciente é aquele que sofre a oração da voz passiva.
Repetindo, sujeito agente é aquele que pratica, paciente sofre a ação. Então, a voz ativa é quando o sujeito é o agente, quando ele é o executor da ação verbal. Maria leu o livro. Maria é o sujeito e é um sujeito agente. Por que é um sujeito agente? Porque ela está praticando a ação. Leu é um verbo transitivo, que aí, no caso, mas só que ler é um verbo intransitivo, né? Tá transitivo por um outro motivo que não convém a gente explicar agora, a gente vai focar no que a gente está vendo. E o livro, que é o objeto direto, né? Do verbo ler. E passa a ser o paciente. Por que paciente? Porque sofre a ação. Lembra que paciente em hospital tá lá porque tá sofrendo alguma dor, tá sentindo alguma coisa? Então lembra, só paciente é porque sofre a ação. Agente é porque pratica a ação, certo? Para a gente fixar mais essa informação. Então, agente pratica a ação. Paciente sofre a ação. Tranquilo? Para que a gente tenha essa fixação. Então, lembrando, quais são as vozes verbais? Voz ativa, onde o sujeito é agente, pratica a ação. Voz reflexiva, voz passiva, onde o sujeito é paciente, sofre a ação. E voz reflexiva, onde o sujeito é agente e paciente. Mariana olhou-se no espelho. Mariana, além de ser o sujeito da oração, porque ela teve a ação de se olhar no espelho, ela está, ao mesmo tempo, sofrendo a ação, porque está tendo sua imagem refletida. Lembrem-se da voz reflexiva. Quando você pensa voz reflexiva, lembre-se do reflexo de espelho. Olhou e, ao mesmo tempo, teve sua imagem espelhada, né? Reflexo. Voz reflexiva. Sujeito que, ao mesmo tempo, pratica ação. Então, o sujeito pratica e sofre. O verbo é transitivo direto e sempre é usado o pronome reflexivo se. Então, 3 dicas aí para vocês identificarem quando a voz é uma voz reflexiva. O sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo, né? Tudo isso na mesma oração. O verbo é transitivo direto e o pronome reflexivo se está sempre presente aí. Beleza? Então, na voz reflexiva, ela será chamada simplesmente de reflexiva quando o sujeito praticar a ação sobre si mesmo. Carla machucou-se. Arthur cortou-se com a faca. Roberto mudou-se daqui. Essa reflexiva recíproca é algo que eu vou ler aqui só para critério de consciência, mas não vai ser cobrado para vocês, tá? Então, ela quando houver 2 elementos como sujeito, uma pratica e outra sofre. Então, Paulo e Renato amam-se. Os jovens agrediram-se. Aí é quando eu tenho um sujeito composto na oração. Aí eu chamo de reflexiva recíproca, tá? Mas ela não aparece para vocês neste momento, mas só a critério de consciência. Se vocês lerem em algum momento no livro, a voz reflexiva recíproca é esta. É aquela voz em que eu tenho um sujeito composto e ambos fazendo e praticando a ação ao mesmo tempo. Aí a gente chama de voz reflexiva recíproca.